Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 4, As Promessas de Deus. Autores, Pedro Dong e André Dong. Título da semana 1, As Promessas de Deus têm nele o sim e o amém. Quinta-feira, ler com oração 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que diz: Quantas são as promessas de Deus, tantas têm nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. O ministro sempre diz sim e amém. Iniciaremos com outro aspecto que queremos considerar da segunda carta aos Coríntios. 2 Coríntios 1,15 diz: Com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. O que é esse segundo benefício? De acordo com o original grego, é uma segunda graça. Como podemos aplicar isso à nossa experiência? Por exemplo, quando o apóstolo visita a nossa cidade para ministrar uma conferência, isso é graça, é benefício. Então devemos honrar os homens de Deus que são enviados para nos trazer a sua palavra. Isso é graça. Outro ponto a observar é que havia um grupo de irmãos em Corinto que considerava Paulo uma pessoa de duas palavras, pois ele prometeu ir até lá e não foi. Por isso alguns o consideravam uma pessoa leviana, que não tem peso no falar. Paulo então se defendeu, conforme lemos em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 17 e 18. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Ele não falava como um homem carnal, que dizia sim e depois não, pois seu exemplo era o próprio Filho de Deus, conforme vemos no versículo seguinte. Diz assim: Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Versículo 19. As decisões de Paulo não eram baseadas no que ele gostava, mas em Cristo. Prosseguindo a leitura, capítulo 1, versículo 20 de 2 Coríntios diz assim: Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Por intermédio de quem? Dos apóstolos, dos ministros da nova aliança. O mesmo Cristo, o Filho de Deus que foi anunciado pelos apóstolos, é também o sim e o amém a todas as promessas de Deus. Quando Deus promete, sabe quem cumpre? Cristo. Você pode confiar nele, pois Deus confiou a ele a execução de todas as suas promessas. Todas as promessas foram cumpridas em Cristo. Muitas vezes começamos algo e não terminamos por causa do caráter do velho homem. Somos assim ou não somos? Mas Cristo não é assim, graças a Deus. Todas as promessas que Deus lhe entrega, ele cumpre. Devemos perceber que quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Precisamos aprender uma coisa com o Filho: ele nunca diz não. Para Deus, ele não usa a palavra não, é sempre sim. E você? Qual é a sua resposta quando você é convidado para pregar o Evangelho, a praticar o posso orar por você? É sim ou não? Às vezes damos muitas desculpas
pois existem circunstâncias que nos atrapalham. Contudo, devemos sempre estar prontos a dizer sim e amém. Quando o irmão convidar para visitar outro irmão, ele ouvirá sim e amém. Tudo isso é para a glória de Deus. Em relação às promessas, Deus é fiel e imutável. Olha o que está escrito em Hebreus 13:8, diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Graças a Deus. Ele é o mesmo. Ele não muda. Nós mudamos de acordo com as circunstâncias, assim como um camaleão muda de cor conforme o ambiente. Mas Deus é firme. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem e hoje e amanhã será o mesmo. Pode confiar. Por fim, em Tiago, lemos no capítulo 1, versículo 17 o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Em Deus não há variação, não há sombra de mudança. Ele é imutável e suas promessas são imutáveis. Nosso Deus é maravilhoso. Bendito seja o Senhor. Pergunta de hoje: como seguidores de Cristo, qual deve ser nossa atitude diante das circunstâncias? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.